Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de resistência dos materiais e a gente está aqui para uma das mais ou a mais importante aula dessas últimas sequências de 4 aulas em que a gente começou falando de deformações, a gente chegou falando sobre deformações plásticas e elásticas, e aqui nessa aula eu vou ensinar vocês a criar e ler diagramas de tensão e deformação. Mas antes disso, não se esqueçam de curtir o nosso canal e deixar sua inscrição para a gente também, para acompanhar nossas atualizações nas próximas aulas, certo pessoal? Então, primeiramente, vamos voltar para nossa gradual atenção que a gente tem aqui, que eu vou falar para vocês o que vocês vão aprender nessa aula. Então, fica ligado aqui, pessoal. Primeiro, eu vou ensinar para vocês o que são os ensaios de tração e compressão, muito comuns na aula da engenharia. Eu vou ensinar vocês como que a gente vai obter os diagramas de tensão e deformação a partir dos ensaios de tração e compressão, tá? Eu vou ensinar vocês a retirar as informações como tensão de resistência, módulo de elasticidade, tensão de escoamento e deformação de ruptura a partir dos diagramas que a gente tem, certo, pessoal? E eu vou ensinar também vocês a diferenciar os diagramas convencionais dos reais. Então tudo isso vocês vão entender até o final dessa aula, então não saiam daí, pessoal. Então primeiro, o que são os ensaios de tração? Então os ensaios de tração são ensaios que a gente relaciona a tensão aplicada em um material e com uma determinada deformação sofrida por ele. Então o que acontece? O que a gente retira as informações que a gente retira dos ensaios de tração, tá? Então a gente retira informações como módulo de elasticidade, o limite de escoamento, tensão de resistência, entre outras informações, deformação de ruptura, muita coisa a gente pode tirar dos ensaios de tração. E como que ele é feito? Tá? Como que fica a pergunta, né? Como que ele acontece, né, André? Ele acontece dessa forma. A gente pega o nosso corpo de prova, que ele é feito todo padrão, tá? A gente pega determinado material, por exemplo, um tipo de aço, 1020, 1030, tanto faz. E a gente vai aplicar uma força nesse material de forma que a gente vai conseguindo aumentando essa força gradualmente, tá? Então esse corpo de prova, ele tem uma dimensão que a gente já conhece, tá? E a partir do momento que a gente vai aumentando a força aplicada nele, se a gente tem uma área constante, então a gente vai ter uma tensão crescente nesse nosso material. E a partir disso, a gente vai começar a entender o que acontece nesse corpo a partir do momento que a gente vai aumentando essa força. Então aí, a partir desses ensaios de tração, a gente vai conseguir criar os nossos diagramas de tensão e deformação, e aí a partir desse diagrama a gente vai conseguir retirar todas essas informações aqui sobre determinado material. Então todas essas informações que a gente vê que a gente tem em tabelas sobre propriedades dos materiais foram tiradas a partir de ensaios de tração e de compressão também, certo, pessoal? Então aí a gente vê mais ou menos aqui o que acontece com o nosso material quando a gente vai aumentando a tensão nele. A gente vai vendo então, como a gente vinha falando nas outras aulas, que ele vai aumentando o comprimento dele, tá? A partir até um certo ponto em que acontece uma coisa interessante aqui que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então não fiquem tão ansiosos. Então, primeiro, como que a gente calcula a tensão e a deformação de um determinado corpo de prova? Assim como a gente já falou nas últimas aulas, assim a gente viu no último slide o comportamento de um corpo quando ele tem as cargas sendo aumentadas nele, né? A gente sabe que a tensão a gente calcula dessa forma. A gente calcula que a tensão normal, que a gente está aplicando uma carga normal no nosso corpo, ele é calculado com a força dividida pela área, tá, pessoal? Mas aí fica uma determinada pergunta, pessoal. Como a gente está vendo aqui nesse nosso corpo aqui na direita, à medida que a gente vai aumentando a força, a gente vai vendo que a gente está aumentando o comprimento, só que a gente está diminuindo o diâmetro da nossa peça aqui. Porque se a gente está alongando ele, a gente está achatando ele radialmente. Então, qual que vai ser o valor da tensão que a gente vai aplicar, sendo que a gente sabe o valor da força, que é determinado pela nossa máquina que a gente está aplicando, e qual que é o valor da área, sendo que a nossa área vai estar diminuindo. Como eu falei lá no começo da aula, a gente vai falar para vocês sobre diagramas reais
e diagramas convencionais, ideais no caso. Então, como a gente vai estar falando primeiro sobre o caso ideal, a gente sabe então que a tensão ela é dada pela força que a gente está aplicando dividido pela área zero, ou seja, a área inicial quando a gente não tinha deformação nenhuma. Então a gente vai utilizar como padrão que a gente vai calcular a tensão dessa forma. A gente vai aumentando o valor da força, certo? E aí a partir do momento que a gente tem um novo valor de força, a gente vai calcular a tensão a partir da área inicial, tá? E aí depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para os diagramas reais, tá? E aí também como que a gente calcula a deformação. A deformação é dada, como a gente já falou nas últimas aulas também, ela é dada por o L0, que era o L inicial, menos um L num determinado ponto, é dividido pelo L0. Certo, pessoal? Esse L aqui é o valor do comprimento em um determinado ponto que a gente está querendo estudar, tá? E o L0 é o valor do comprimento inicial da peça quando a gente não tem nenhuma força sendo aplicada nela, tá? Então agora vamos falar, né, como que a gente cria esse diagrama. A gente já falou tanto dele, a gente já está enrolando tanto para falar isso aí. Então como que a gente calcula ele, tá? Então como a gente falou, a gente relaciona tensão normal, que a gente chama de sigma, pela deformação, tá? E a gente vai ter três regiões de interesse aqui pra gente. A primeira delas é a região em que a gente tem um comportamento linear. Então a partir do momento que a gente vai aumentando a tensão, a gente vai aumentando a deformação linearmente. Então se a gente lembra da última aula também que a gente falou sobre deformações elásticas, a gente sabe que essa região 1, por ela ter esse comportamento linear, ela vai ser então o regime elástico do material, tá? E ela vai ter esse comportamento elástico desde o início da nossa aplicação de força. Então a gente está lá com o nosso corpo de prova. Inicialmente ele não vai estar deformado, tá? Então aqui a gente tem, como a gente tem tensão zero sendo aplicada, a gente vai ter deformação zero na nossa peça, tá? Então a partir do momento que a gente vai aumentando a tensão aqui no nosso corpo, a gente vai deformando esse material linearmente, como a gente já comentou nas últimas aulas, até que a gente chega nesse ponto A aqui. Esse ponto A a gente chama de limite de escoamento, tá? Que aí é o valor, para o limite de escoamento a gente vai ter um determinado valor de tensão de escoamento. E o que é esse limite de escoamento? É exatamente a transição entre o comportamento elástico do nosso material e do comportamento plástico, tá? Então a partir do momento que a gente atinge esse ponto A, a gente vai ter então que o nosso material ele vai ter um comportamento plástico, tá? Lembrando que no regime elástico, quando a gente aplica uma deformação no nosso material a partir de uma tensão que a gente aplicou, se a gente retirar essa tensão, o corpo volta para o seu comprimento inicial, diferentemente do que acontece no regime plástico, que a gente não tem esse retorno para a posição inicial, tá? E aí então, ou seja, a gente vai voltando aqui para o início, a gente tem zero de deformação no começo, a gente tem um comportamento elástico do nosso material até que a gente atinge o valor da tensão de escoamento, que é uma tensão que a gente usa muito aqui também no estudo de materiais, tá? E aí a partir disso o nosso corpo ele tem um comportamento plástico, tá? Então a deformação ela não volta à posição inicial, que é essa região 2 que a gente falou aqui, até que a gente atinge um valor máximo de tensão, que é nesse ponto B, que a gente chama de limite de resistência. Ele é, então, para um determinado material, ele é o valor de máxima tensão que a gente pode ter no nosso material, tá? Então, o que a gente chama de tensão de resistência ou tensão de tração, tá? Que a gente chama aqui no nosso material. Então, ele é o valor de tensão máxima que a gente pode aplicar no nosso material, tá? Porque a partir disso, a partir do momento em que a gente atinge o valor de tensão de resistência, desse limite de resistência, a gente chega na região 3, que é o valor da estricção, que é aquele ponto em que a gente já esticou muito o material e ele começa a fazer aquele embarrigamento. Se a gente voltar aqui nesse slide aqui, a gente vê que essa região aqui, aonde aqui no meio vocês vão ver essa diminuição bem grande de diâmetro, essa região é o estrictamento, que a gente chama também de estricção. Então a partir do momento que a gente atinge o ponto B e a gente vai tentando aumentar mais ainda a tensão, aí a gente chega nessa estricção, que aí a gente vai a gente vê que o valor da tensão aqui vai diminuindo. E por que acontece isso? Porque a gente vê que como o diâmetro da nossa peça vai diminuindo,
tá? Porque devido a essa estricção, então a gente vê que como o diâmetro vai diminuindo, a área dele vai diminuindo também. Então quer dizer que a partir de uma força que a gente tem aplicada, a tensão que o nosso corpo vai aguentar vai ser menor, porque como a gente está diminuindo o diâmetro, a gente não consegue ter mais um valor de tensão sendo aplicada naquele ponto lá. Então a gente vai ter então que diminuir o valor da tensão para essa área aguentar sem ela sofrer a ruptura, tá? Só que aí, se a gente for aumentando ainda mais a força, a gente vai vendo que essa tensão vai diminuindo até que ela atinge o ponto C, tá? Que é então o ponto onde acontece a ruptura do nosso material. Então, infelizmente, o nosso material, se a gente chegar nesse ponto aqui, ele vai atingir um ponto em que o nosso material vai se romper, tá? Então a gente chega até o ponto máximo de deformação da nossa peça, que a gente chama de epsilon de ruptura, certo, pessoal? Então, lembrando, regime elástico, um regime plástico, a partir do momento que a gente atinge a tensão de resistência, a gente começa a ter uma queda da tensão para compensar essa queda de área que a gente tem aqui, até que a gente chegue na ruptura do nosso material. Certo, pessoal? Uma coisa interessante que também a gente tem que falar é que nessa região 2, a partir do momento que a gente inicia o regime plástico, o nosso material ele apresenta um aumento na dureza na sua superfície, em todo o seu volume. Isso acontece porque a gente chama de aumento da dureza por regime plástico, que a gente pode chamar também de encruamento, que acontece entre o ponto A e o ponto B. Mas e aí, como que a gente pode calcular o valor de E pelo diagrama de tensão-deformação que a gente tem lá? Então, se a gente tiver aqui, a gente sabe que a gente tem um comportamento linear naquela região 1, aqui na região 1 do nosso gráfico, e a gente quer saber então como que a gente pode calcular o valor de E a partir do diagrama. A gente sabe que o E é o valor que mensura, ele é o valor de proporcionalidade no regime elástico. Então a gente vai ter que analisar essa região 1 aqui, tá? Então, se a gente tem uma reta, tá? Se a gente tem uma reta e como que a gente calcula o valor do limite de proporcionalidade? O limite de proporcionalidade ele vai ser então a tangente desse ângulo θ que a gente tem aqui. Então, se a gente pegar um valor de tensão que a gente conhece aqui e um valor de deformação que a gente também conhece, e a gente dividir a tensão por essa deformação, a gente acha então o valor de E, que é a forma que a gente calcula o valor da tangente θ. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício com isso e vocês vão entender bem como que é a aplicação disso. Mas, inicialmente, a gente pode falar muito bem que a gente calcula o E a partir da tangente desse ângulo θ, nessa região 1 linear, até a gente atingir a tensão de escoamento aqui, certo, pessoal? E agora aqui, a última parte que eu vou mostrar para vocês a gente vai fazer então a diferença entre o diagrama de tensão, deformação real com o convencional. Esse último que eu vim mostrando para vocês é o convencional, tá? Então aqui no diagrama de deformação real, a gente vai analisar, como a gente olhou lá no começo da nossa aula, a gente utilizava a área inicial da nossa peça para a gente calcular o valor da tensão e das deformações em qualquer ponto que a gente quisesse. Agora aqui a gente vai considerar a diminuição dos diâmetros da peça, tá, pessoal? Então a gente tem aqui esse comportamento que a gente tinha aqui no nosso material, tá? A gente tinha um comportamento linear e logo depois a gente chegava no regime plástico e depois a gente tinha a estricção, certo? Só que a gente estava considerando que a área era mantida constante. Agora aqui no diagrama real, de deformação real, a gente não vai considerar isso. A gente vai considerar então que a área vai diminuindo. Então, se a gente tem uma força sendo aplicada na nossa peça e a área está sendo diminuída, então a tensão que vai estar sendo aplicada na nossa peça ela vai crescendo, como a gente vê nesse gráfico aqui em vermelho. Então, a partir do momento que a gente tem, claro, o regime elástico acontecendo nele também. Só que a partir do momento que a gente atinge a tensão de escoamento, que a gente vai começar o regime plástico, o nosso diâmetro vai continuar diminuindo. Tá? Então, como a nossa área vai diminuindo e a nossa força está aumentando, então, como a gente lembra lá, a tensão normal ela é igual à força dividida pela área. Então, se a gente está diminuindo a área e aumentando a força, então a gente vai ter então um aumento da tensão até que a gente atinja a ruptura do nosso material. Tá? Então, diferentemente do caso ideal que a gente tem aqui, a gente vai considerar aqui também o diagrama real, que é então o aumento da tensão aplicada à nossa peça devido à diminuição do diâmetro. Certo, pessoal? Facinho, né?
facinho de entender. O importante é vocês sempre lembrarem da tensão do escoamento, que é muito importante pra gente, a tensão de resistência também, tá? Que vai ser muito importante para a gente entender o comportamento do nosso material em determinadas situações, certo, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa, deixem suas dúvidas aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para vocês receberem mais atualizações cada vez mais. Grande abraço, pessoal, tchau, tchau.